único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor. Passando, mais uma vez, mais uma noite, para glorificar e exaltar o santo e poderoso nome do Senhor. Dizer que Ele é bom e grande é a Tua bondade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu começo essa live dizendo: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos sobre a minha vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui na transmissão e também no meu canal lá no YouTube. Que Deus continue abençoando poderosamente e grandiosamente. Porque a ordem, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É para que a gente venha continuar. Porque o Senhor vai nos contar na palavra dele, que é para a gente ir do mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não importa como você vai pregar, em que meio vai ser, o que importa é pregar a palavra do Senhor. Porque eu creio que tem pessoas necessitando ouvir uma palavra da parte do Senhor. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela é refrigério para as almas que se encontram a cativa, a desesperada, achando que não tem jeito. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de maravilha. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. E a mensagem que eu quero deixar nesta noite para o meu coração e para o coração de cada um de vocês que vai me acompanhar através dessa live, ou talvez ainda vai receber esse vídeo, se encontra em Atos 3, Ato 3, a partir do exaltado seja o nome do Senhor. Do 5, que diz assim: o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era um mendigo que ficava sentado perto da porta famosa do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Como eu comecei dizendo, que nosso Deus é o Deus de maravilha. Nosso é o Deus que ainda cura, um Deus que ainda liberta, um Deus que ainda transforma, um Deus que ainda muda cativeiro, um Deus que ainda muda o quadro.
E nessa noite eu quero falar para vocês, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor, o que é impossível para o Deus que você serve. Será que a tua situação, será que o teu problema, será que a sua luta, será que tudo que você enfrenta é maior do que o Deus que você serve? Será que você tem depositado a tua confiança no Deus Todo-Poderoso? No Deus que pode entrar e mudar por completo a tua história? Ou será que em meio a tudo que você está passando, você tem desacreditado no poder, no potencial que Deus tem de fazer acontecer em piscar de olhos? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Estamos perante a uma palavra a qual vai falar a respeito de um coxo. Um coxo a qual ele era ali todo dia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, colocado ali na porta, glorificado, exaltado seja o Senhor, chamado Formosa. Uma porta de um templo, a qual a todo dia ele estava ali a mendigar, a qual todo dia ali, já de costume, pessoas passavam, talvez pessoas ajudavam, talvez pessoas criticava, humilhava, julgava, apontava, mas aquele coxo estava ali plantado porque ele necessitava pedir esmola para sobreviver. Mas o que me chama a atenção é que o Deus do impossível, ele contempla todas as coisas. O Deus do impossível, ele vê todas as coisas. Talvez nós paramos e nós refletimos, essa passagem diz, porque o Senhor permitiu que aquele homem viesse nascer coxo? Porque o Senhor permitiu com que aquele homem viesse viver naquela situação? Entenda uma coisa, tem situação a qual vem sobre nossas vidas, para que o nome do Senhor venha glorificado e para que pessoas venham ver o Deus de causas impossíveis, um Deus que pode reverter o quadro, um Deus que pode reverter a situação. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu paro aqui e lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha condições, e enquanto ela tinha condições, a palavra do Senhor contar que ela percorria por médicos, a qual nenhum deles poderia ali resolver a causa dela. Mas quando ela encontra o Todo-Poderoso Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai contar que apenas de ela ali tocar, ela recebe a cura. Ela recebe a transformação da parte do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez aquele homem era dado como ninguém. Talvez aquele homem, como eu tinha dito, era um homem desprezável. Era o homem ali que pessoas passavam e viravam as costas, pessoas passavam até mesmo sentiam nojo, quem sabe. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Deus é um Deus que ele vê. E o Senhor, nesta noite, ele te viu. Nessa noite, o Senhor está dizendo, descansa o teu coração. Porque o mesmo encontro que eu tive com aquele coxo é o mesmo encontro que eu tenho contigo nesta noite. E entenda uma coisa, nada é impossível para o Deus que você serve. No momento certo, o Senhor, ele vai fazer acontecer. No momento certo, o Senhor vai entrar com escape, com livramento e vai te dar vitória. Porque aquele coxo estava ali, somente ali a mendigar, pedindo esmola, pedindo algo para sobreviver. Mas a palavra do Senhor vai contar que passa ali, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Pedro, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E João, que ele estava ali, indo ali para aquele templo, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E como de costume, aquele coxo, quando ele vê Pedro e João andando em direção a ele para entrar dentro daquele templo, a palavra do Senhor diz contar que aquele coxo pede esmola. E o que me chama a atenção, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, é que quando Pedro e João, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, firma ali, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, os olhos ali para ele, para aquele coxo, e diz, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, que ele não tinha nenhum dinheiro, que ele não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha naquele momento ele dava. E pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno, ele falou, levanta-te e anda.
E em seguida, para se contar que Pedro pega a mão direita do homem e ajuda aquele homem a se levantar. E no mesmo instante, a palavra do Senhor se contar que os tornozelos ficaram firmes. E então aquele homem que era coxo, que era desprezado, que era um Zé Ninguém, que era nada para aquela humanidade, se colocou de pé e o nome do Senhor foi glorificado. E a palavra do Senhor se contar que aquele que antes era coxo, que agora estava ali de pé, entrou dentro daquele templo, glorificando, exaltando o santo e poderoso nome do Senhor. E todos ali, quando os observaram e começaram a falar um entre os outros, dizendo, esse não era o homem que ficava pedindo esmola, esse não é o coxo que ficava ali jogado no chão, pedindo esmola a quem entrasse aqui dentro. Olha como ele está, saltando de alegria, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Talvez pessoas não entenderam o que estava acontecendo, mas meu Deus, ele trabalha desta maneira. Aonde você achamos que é impossível, ele chega e reverte a situação. Então entenda uma coisa nesta noite, tem situação sobre a tua vida que o Senhor está aí revertindo, o Senhor está mudando, o Senhor está dando ordem, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque da mesma maneira que se encontra não vai ficar, assim como aquele coxo que estava no chão, mas não está mais, assim vai ser na tua vida. Se levanta porque o Senhor, ele te conhece. Se levanta porque o Senhor, ele nesta noite te dá força para prosseguir. Não é tempo de ficar prostrado. Não é tempo de ficar se achando que você é incapaz. Não é tempo de ficar ali jogado na sarjeta dizendo que nada vai acontecer, que nada vai dar certo. Porque o Deus que você serve é um Deus que ainda opera no dia de hoje. O mesmo Deus que pegou aquele coxo e pôs de pé. Porque talvez ali para a medicina era impossível aquela causa ser ali revertida. Era impossível aquele coxo ali ficar de pé novamente, mas o nosso Deus é um Deus que surpreende. O nosso Deus é um Deus que chega e surpreende, muda cativeiro. O que é impossível para ti nesta noite? O que é impossível para ti nesta noite? Será que é a sua luta? Será que é os problemas? Será que é a decepção? Será que é glorificado, exaltado seja o nome do Senhor? Levante. Permita que nesta noite o Senhor te levante. Permita que nesta noite o Senhor pegue pela tua mão e te fortaleça. Porque o Senhor te chamou para ficar de pé. O Senhor não te chamou para ficar prostrado, igual aquele filho pródigo que desejou comer bolota dos porcos. Não, o Senhor te chamou para comer o melhor, para viver o melhor dessa terra. Então levanta, porque o Senhor é contigo. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. O mundo nos oferece ouro, prata, muitas coisas boas, mas o que o Senhor tem para nos oferecer é vida eterna. E o que eu entendo com essa palavra é que a partir daquele momento que Pedro e João entrou ali naquela cidade, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, naquele templo ali chamado Formosa, no portão chamado Formosa, a palavra do Senhor vai contar que ele não veio somente ali para dar esmola, para dar nem ouro nem prata, não. Ele veio para restituir a vida naquele coxo. Através do nome de Jesus, o milagre aconteceu. E na nossa vida não é diferente. O que o Senhor quer dar não é ouro, não é prata. O Senhor quer nos dar vida eterna. O Senhor quer nos dar alegria após dias de viver na presença dEle, sabendo que Ele é bom, infinito é a misericórdia, a graça dEle sobre as nossas vidas. Assim como todos ali ficaram espantados, assim como todos ali ficaram sem entender o que tinha acontecido, não vai ser diferente sobre a tua vida. Porque talvez o inimigo está esperando a tua queda, talvez o inimigo está esperando a tua derrota, a tua ruína, o teu fracasso, mas o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você, enquanto eu for o teu Deus, você vai cantar o hino da vitória, você vai viver o plano a qual o Senhor te prometeu. A tua situação pode estar das piores. Talvez até você mesmo esteja desacreditado em você mesmo. Mas você está dizendo, se levanta porque eu vou agir. Se levanta porque eu vou operar. Se levanta porque eu vou entrar em ação. Eu vou mudar o teu cativeiro. E quem te viu no chão vai te ver saltando de alegria. Quem te viu parado vai te ver sorrindo. Quem te viu exaltado, seja o nome do Senhor no canto.
sem esperança, sem saber para onde ir, sem saber a quem percorrer, o Senhor está dizendo, eu vou mudar a tua história. Você vai viver o meu plano, você vai viver aquilo que eu falei que você iria viver. Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. Então, se o Senhor te falou, descansa o teu coração. Porque assim como aquele coxo estava ali lançado no chão, como um Zé Ninguém, como um nada, o Senhor pega ele, levanta e dá vitória. Na sua vida não vai ser diferente. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não vai ver você não vai ser o que as pessoas querem que você seja. Você é um escolhido, você é escolhida do Senhor. E o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. Se prepare para dar o salto de alegria. Porque grande será a vitória da parte do Senhor sobre a tua vida. Grande será os planos do Senhor sobre a tua vida. Grande será o teu testemunho. Quem te viu no chão, quem te viu sendo humilhado, quem te viu sendo escravizado, quem te viu ali exaltado, seja o nome do Senhor, como ninguém, vai ver o tamanho do Deus agindo sobre a tua vida. O tempo de chorar vai passar. O tempo de achar exaltado, seja o nome do Senhor, que é o fim, vai passar. Porque o Senhor, Ele vai escrever uma nova história para a tua vida. A tua vida não será a qual pessoas vai chegar e vai dizer, olha como ela acabou, olha como ela ficou na ruína, na sarjeta. Não, a tua história vai ser, pessoas vão chegar para você e vai dizer, eu quero servir o Deus que você serve. Eu quero buscar o Deus que você busca, porque eu estou vendo que o Deus que você serve é um Deus que ainda faz acontecer, é um Deus que ainda muda a história, é um Deus que ainda muda cativeiro. Esse é o Deus que nós confiamos, esse é um Deus que nós depositamos a nossa confiança. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando perceberam que aquele era um mendigo que estava sentado perto do portão famoso do templo, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Grande vai ser espanto. Pessoas vão ficar sem entender. Pessoas vão olhar e vai dizer como foi que aconteceu. Como foi que de uma hora para outra tudo mudou. Como foi que de uma hora para outra tudo transformou. E você só vai abrir a boca para dizer, foi o Deus que eu sirvo. Foi o Deus que eu sirvo, que em meia à luta, em meia à provação, em meia à tempestade, em meio a tempo difícil, esteve do meu lado. E hoje eu posso contemplar, hoje eu posso ver a grandeza do teu poder. Hoje eu posso dizer, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu trago nesta noite para o bem e para o teu coração. Assim como aquele coxo se levantou, o Senhor está dizendo, se levanta. Não é tempo de se paralisar. Não é tempo em pensar em desistir. Não é tempo de abandonar a rede. Não é tempo de querer pensar em abandonar tudo, porque está achando tudo difícil, achando que o vento não está passando, a tempestade está só aumentando. É tempo de você aumentar a tua fé em Cristo. Porque enquanto todo esse tormento está acontecendo, Deus, Ele está no controle de tudo. E a reviravolta será grande e você cantará o hino da vitória. E tudo que você tem passado vai servir de testemunho para alcançar a tua casa, a tua família, teus amigos, teus familiares, vizinhos, parentes. Para mudar histórias de pessoas que talvez estão olhando para você. Olhando para o teu exemplo, olhando para a tua fé, olhando para o teu acreditar em Deus, sabendo que por mais que esteja passando por tudo isso, sabe que Deus está no controle. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E essa mensagem que eu deixo, e que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.